Prazer estar aqui de novo com vocês para desenvolver mais um conteúdo do nosso curso. Isso mesmo, o nosso programa aqui do Governo do Estado de Alagoas, onde a gente vai estar falando sobre o que é equipe, a importância de equipe, um pouquinho sobre a área de comunicação, entender algumas anuências, né, que envolvem a formação da time administrativa. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que nós vamos estar falando hoje. Meu nome é Charles Vasconcelos e vamos possibilitar entender agora a diferença entre grupo, agrupamento e equipe e a importância da equipe. Quando a gente fala de agrupamento, a gente fala que é um tipo de organização de pessoas temporária, quer dizer, elas vão se juntar de forma temporária, apenas para o desempenho de uma determinada ação, para elas fazerem aquela ação e depois não vão ter mais o contato. E olha que também o agrupamento, eles não têm afinidade, isso mesmo. As pessoas que se juntam em agrupamento, elas não têm afinidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo, em sala de aula, a gente tem uma certa amizade com algumas pessoas e com outras nem tanto. Então, o professor chega, separa as pessoas em um grupo, ele mesmo separa para desenvolver aquela atividade. Teve uma atividade e cada um vai para o seu lado. Eles não foram juntos por afinidade, mas para desenvolver uma atividade específica, a qual foi passada. O grupo, as pessoas se juntam para fazer atividades, no caso, a definição, como tem aqui especificado, que é a reunião de pessoas que desenvolvem atividades com objetivos comuns, existindo afinidade. Então, suas amigas, colegas de sala se juntam para fazer uma atividade com afinidade. E a equipe já é diferente, elas têm ações e atitudes que, junto com os seus comportamentos e grupos, estão voltados para o mesmo objetivo. Então, vamos supor que eu quero viajar para algum canto e eu tenho vários amigos, a gente vai se juntar para alcançar aqueles objetivos. Só que uma equipe de trabalho, eles também se juntam para alcançar um objetivo específico. Qual o objetivo da empresa? Adquirir lucratividade. Qual o objetivo da empresa? Ser uma empresa que atenda à necessidade dos nossos clientes. Esses são os nossos objetivos da equipe. E a gente tem que entender que essas equipes elas existem para fazer atividades em parceria, pessoas que estão com o mesmo foco, com o mesmo direcionamento, com a mesma visão de oferecer o melhor. Vamos entender um pouquinho o que nós vamos trabalhar, né? O que a gente já trabalha, o que a gente já se relaciona nos nossos ambientes. Temos hoje grupos, né, com algumas características diferenciadas, que são grupos formais, de profissionais que trabalham, que fazem o trabalho, grupos de amizade, temos grupos de interesse, temos grupos informais, pessoas que se juntam para fazer certas atividades e que tenham afinidade, ok? Vamos ver aqui um vídeo, vocês vão gostar, só para a gente ilustrar o que a gente falou, ok? Vamos lá, presta atenção. Então a gente pode ver um exemplo aí de pessoas, né, que se juntaram, os animais, né, que se juntaram para alcançar certos objetivos, né, se defender, se proteger, entre as diversidades que acontecem no dia a dia. Olha só, o que é de fato uma equipe? Uma equipe é quando as pessoas têm facilidade nas relações, quando elas têm aprendizagem, elas aprendem, trabalham juntas, elas têm desejos de motivação. Lembre que motivo e ação. Motivação, você tem que ter um motivo para fazer uma ação.
E a motivação é algo interno, vem de dentro de nós, ok? Temos aí responsabilidades, temos organização e entendimento, temos participação, temos uma empatia, né? Nos colocamos no lugar do outro, sabemos nos comunicar de forma adequada, que daqui a pouco vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre visão, né? Que é aquilo que se pretende chegar, cooperação, as pessoas trabalham juntas, unidas, e também sobre coaching, que é você também ver as potencialidades das pessoas e ajudar na construção e no crescimento de cada um. Tudo isso compõe a ideia de que de fato pode ter uma equipe quando tudo isso acaba existindo de forma integrada e relacionável. Temos outros exemplos de equipe. Olha só, equipes nas escolas, equipes de esporte, temos as equipes evangélicas das igrejas, temos equipes de empresariais, temos equipes de treinamento. Tudo isso aí são exemplos de equipe. Equipe é quando pessoas se juntam com o mesmo foco, o mesmo direcionamento para alcançar alguns objetivos específicos, como dar resultado, como ajudar nas empresas. As empresas podem ter resultado e as equipes só vão conseguir ter o sucesso se elas conseguirem trabalhar com pessoas unidas, direcionadas com o mesmo objetivo. Sobre o foco agora, que nós vamos falar sobre comunicação, vamos entender um pouquinho sobre a comunicação, as ferramentas estratégicas, sobre o clima organizacional e sobre um pouquinho a importância de administrar uma empresa de forma correta. Sobre a comunicação como uma ferramenta estratégica, temos que entender que ela serve para unir pessoas, para ter o mesmo direcionamento, a mesmo modo de pensar. Imagine se eu chego para minha mãe e digo: mãe, está faltando meus lanches da escola, está faltando biscoito, está faltando leite. Aí ela vai dizer: você quer comprar o quê? Veja qualquer coisa. Aí ela traz tomate, cebola, alface, chuchu. Ela traz outras coisas. Ela diz: ah, mas não era isso que eu queria comer. Mas você falou que eu trouxesse qualquer coisa. Eu estou trazendo o que está faltando para o almoço. Então eu tenho que saber: olha, eu quero que você traga biscoito de chocolate, biscoito de morango. Saber se comunicar, saber se expressar é importante para que ambas as pessoas tenham o mesmo entendimento. Não é pressupor que ela vai entender ou pressupor que ela imagina aquilo. É ter a certeza que a pessoa está entendendo o que eu desejo e que você entendeu o que eu desejo. E aí a comunicação existe de forma mais correta. Então, quais as ações que temos que ter dentro da organização, dentro da empresa? A comunicação deve ser clara e transparente. Não se pode ser implícita, como eu falei o exemplo: ah, eu acho que ele vai entender que eu vou querer um biscoito e não isso. Né? Ele não pode ser camuflada, ele tem que gerar, não pode gerar desconfiança. Deve ter o objetivo compartilhado e não controlado. Todos os membros da empresa devem estar estimulados a contribuir de alguma forma para a melhoria da comunicação. Deve expressar os objetivos da empresa, deve realmente ter uma forma diferente de falar com as pessoas, seja as pessoas que trabalham dentro da empresa, ou que trabalham fora da empresa, que nós chamamos de colaborador interno e colaborador externo. Né? Temos também a questão de aprimorar os recursos da comunicação, aprimorar saber como falar, com entonação, a forma de dizer, entender que a gesticulação também passa uma comunicação, que a face comunica. Devemos utilizar os murais informativos da empresa. Se eu quero passar informação para os colaboradores, bota lá no mural, se comunica, monta uma estrutura visual, coloca nas redes da empresa, nas redes sociais, nos cartazes, para todo mundo ter a mesma informação. Que são os grandes problemas que acontecem nas empresas. As empresas não se comunicam de forma correta, as pessoas não entendem, depois imaginam algo, têm uma ideia errada e aí o problema acontece. Eu acho que todo mundo deve ter acontecido algo desse tipo, que a gente entende e interpreta de uma forma e é de uma forma diferente. Por quê? Porque a comunicação não foi clara, não foi transparente. Outra coisa também importante é o clima organizacional. O que é o clima organizacional? Ele corresponde à percepção dos colaboradores de uma organização e diz respeito ao seu ambiente de trabalho. Em alguns casos, o clima pode corresponder também à percepção de clientes, fornecedores e outros públicos. Tiveram também contato com a organização. Todos aqueles que têm contato com a empresa, com a organização, envolvem também o clima organizacional. Tudo dependerá também se esse clima vai ser muito bem avaliado ou não,
mais percebido pelas empresas. Resumindo, será que eu estou me sentindo bem trabalhar nessa empresa? Será que eu me sinto bem? Será que eu gosto de estar aqui? Como é que está o clima do ambiente? Ah, está agradável. Isso que a empresa também tem que buscar, fazer com que os colaboradores se sintam satisfeitos em trabalhar, em estar naquele ambiente, em estar se comunicando, conversando, trabalhando, desenvolvendo e crescendo junto. Isso que é um foco também do clima organizacional. A comunicação também no mundo do trabalho, ela pode também ser totalmente necessária, totalmente importante. Aí você vai dizer, por quê? Por que é preciso? Por que é necessário saber como se comunicar? Por que será? Primeiro, eu tenho que entender que para eu me comunicar, eu tenho que saber o que é comunicação, que é um campo do conhecimento acadêmico, que estuda processo de comunicar, comunicação humana, que é chamado de comunicare, né? Em tradução de algumas palavras, formas de dizer, se fala comunicare. Comunicare ou comunicar, né? Que veio essa origem dessa terminologia dessa palavra que hoje usamos, a comunicação, que define um mecanismo de participantes do processo, que eu, no caso, eu tenho quem emite a mensagem, quem transmite a mensagem, quem recebe a mensagem, o canal onde está se transitando a mensagem, se tem ruído, se não tem, tudo isso é importante para o processo de comunicação. Então, quer se comunicar, por quê? Porque sem a comunicação eu não tenho como desenvolver uma boa atividade dentro da empresa. A empresa não tem como direcionar as ações reais para os seus clientes, para eles saírem satisfeitos com o atendimento que eles tiveram. Quais são os tipos de comunicação? Temos a comunicação intrapessoal e temos a comunicação interpessoal. O que é interpessoal e o que é intrapessoal? Vamos entender. A comunicação interpessoal, ela promove a troca de informações entre duas ou mais pessoas. A interlocutor, ou a troca de informações baseadas em seu repertório, sua formação educacional, as suas vivências, suas emoções, toda a bagagem que a pessoa traz consigo. O processo de comunicação ele prevê a existência de alguns personagens, como, por exemplo, o emissor e o receptor. A comunicação intrapessoal é a comunicação de uma pessoa consigo mesma, interno, inter com o outro, que envolve conhecimento, habilidades, informações, ok? A intrapessoal, o diálogo, a conversa é do interior, é comigo mesmo, da gente refletir, a gente pensar antes de agir. Pensa, reflete antes de agir. Isso é importante. E essa comunicação intrapessoal, ela tem que ser também muito bem trabalhada. O diálogo interior, onde se baseia-se as nossas dúvidas, nossos dilemas, nossas orientações e as nossas próprias escolhas. A comunicação intrapessoal, nessa comunicação, se relaciona com as reflexões, onde o emissor e o receptor é a mesma pessoa. Não existe um meio por onde essa mensagem transita, é em nós mesmos. Temos aqui um exemplo de elementos de comunicação oral. No caso, eu tenho um emissor, é aquele que emite a mensagem, e o receptor que recebe a mensagem. Aquele que emite e codifica a mensagem também é chamado de fonte. O receptor é aquele que recebe a mensagem, aquele que recebe e decodifica a mensagem. A mensagem é um conjunto que é transmitido pelo emissor. Então, eu estou sendo emissor, eu estou passando a mensagem para vocês, vocês estão codificando a mensagem, compreendendo a mensagem. Se vocês não compreendem, vocês botam lá, vão lá no chat, vão lá no fórum, vão lá nos caminhos necessários para tirar seus questionamentos, tirar suas dúvidas, fazer seus questionamentos. E aí eu vou responder. É o quê? Vocês me passam um retorno, algo chamado na administração de feedback, e eu vou dar a resposta para vocês, da melhor forma possível para vocês compreenderem a informação a qual foi passada. Vamos aqui ler essa história em quadrinho? As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aí já a menina fala, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores também. Então, muitas vezes você quer, deseja que as coisas aconteçam de forma boa, mas também tem outra coisa que também tem que ser feita para as coisas acontecerem de forma correta. São duas visões da mesma situação, que as coisas sejam melhor ano que vem, tanto para quem deseja, para quem também espera que seja. Outros elementos de comunicação, também a comunicação oral, é o código, que é a representação de um conjunto de sinais usados na transmissão da mensagem. Olha só, Deus que mexeu as manos de propósito
para você ver que isso são códigos, são informações que são passadas no canal. Canal é o meio onde circula a mensagem, seja rádio, jornal, televisão, internet, onde for, tudo isso é do canal que se passa mensagem, que se passa informação. Vamos aqui pegar mais um contexto, né? Quando a gente vê sobre esse processo de comunicação, temos também o retorno, o feedback que eu falei quase agora, que é o retorno da mensagem, a retroalimentação. É o retorno da resposta do eu, emissor, para vocês, emissores. É chamado também de feedback. A mensagem que foi enviada pelo emissor ao receptor e ele informa o que aconteceu. Só que saiba dar o feedback. O feedback tem que ser algo produtivo, construtivo, que ajude, que agregue, que melhore, não pejorativo. Ah, você é isso, você é aquilo. Isso não vai engrandecer, isso não vai ajudar. Mas se eu orientar, ó, faça assim, faça dessa forma, que vai ser bom para todo mundo. Esse é um retorno, esse é realmente um feedback, é aquilo que vai ajudar a melhoria do processo, não só criticar. Outra coisa também do processo de comunicação oral, temos o ruído, que é aquilo que interfere na comunicação do emissor. É prejudicado na hora do entendimento e a compreensão da mensagem enviada do emissor para o receptor. Vamos ver essa charge também? Ele fala, essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Olha só, ele, não sei se foi irônico ou não, mas ele entendeu o seguinte, se a estrada fosse para São Paulo, ia fazer falta porque eles precisam da estrada. Não é a estrada que vai para São Paulo, ele quer ir em direção e quer saber se o caminho que ele vai tomar é esse caminho. Mas aí a interpretação da mensagem, cada um tem a sua. Por isso tem que ter importante. Para se comunicar, é preciso ser claro, objetivo, no que se quer dizer. Seja claro, seja objetivo, para o outro entender, não só você. Para se fazer entender, é preciso ser direto nas informações. A comunicação não verbal, que é outra situação, em uma apresentação pessoal, envolve gestos e a postura. Gestos são as expressões corporais, postura é a forma adequada de se falar. O código é a linguagem e os símbolos. Temos também a segurança no diálogo, temos a segurança na postura, temos a segurança no fazer, temos a segurança em você. Você tem que também estar seguro no que você está fazendo, você está falando, está dizendo. Então, não posso falar aquilo que eu não sei, porque eu posso ser indagado. Olha só, depois que eu tenho segurança no que eu faço, eu posso também desenvolver uma autoconfiança. Por mais que as coisas aconteçam, por mais que esteja todo mundo atrás, todo mundo reclamando, esperando só uma brecha para poder reclamar ou falar ou criticar, eu estou seguro no que eu estou fazendo. Eu posso estar nadando entre tubarões, todo mundo com medo, com receio, e eu estou tranquilo, porque eu tenho discernimento, conhecimento, sabedoria no que eu faço. Isso que é tão importante no processo de comunicação. E a gente percebe que o trabalho em equipe envolve uma boa comunicação, que uma boa comunicação se desenvolve se uma boa equipe que presta um bom serviço para as empresas. Se eu não tiver uma boa equipe, uma boa comunicação, a empresa não dá certo. Por isso que muitas empresas têm problemas, por falta de comunicação e do entrosamento das pessoas que realmente trabalham com o mesmo foco, com o mesmo direcionamento, oferecendo o melhor para o cliente. Pois cliente satisfeito, ele volta.